A gente consegue intuir já, porque a gente já teve aulas de filosofia, não é? Que existe um mundo espiritual, que ele tem tanta existência quanto as coisas que a gente vê, né? E que há muitas coisas, né? Que são, precisamente são, existem e não são materiais. Por exemplo, aqueles conceitos como a justiça ou a fórmula de Bhaskara, lembra? Isso caiu na prova também, né? Isso caiu na prova também. Então, em alguma das provas isso caiu também, né? Então, a fórmula de Bhaskara, ela tem existência, ela não é material. Os conceitos, né? Elas têm existência e elas não são materiais. Deus, ele existe e ele não é material. E existe necessariamente um tipo de coisa, né, que tem inteligência e vontade, mas é criatura, né, tem inteligência e vontade e não tem matéria, e é criatura. Tá? Essas coisas, esse ente possível, portanto existente, que tem inteligência e vontade, ou seja, que participam dos atributos centrais do ser em ato puro, que é Deus, e que são criaturas, têm inteligência e vontade, são criaturas e não têm matéria, é aquilo que a gente chama de anjo. Tá? São os anjos, perfeitamente, Davicenna. Ora, se é a matéria que é o princípio da individuação, né? Se a matéria é o que faz com que existam indivíduos da mesma espécie, né? E se os anjos não têm matéria, cada anjo, cada ser angélico, cada ente angélico, ele encerra toda a espécie daquele anjo. Os anjos, eles são uma espécie diferente, cada um é de uma espécie. Os anjos, eles não são só indivíduos, eles são indivíduos e espécie, todos eles. A gente precisaria de um pouco mais de calma para explicar isso aqui tudo, mas eu vou chegar lá, tá? Cada anjo encerra a sua espécie. Esse é o motivo pelo qual cada anjo encerra a sua espécie, que é o princípio da individuação é a matéria, tá? Alguém está perguntando sobre o lugar da alma nisso tudo. Olha, a alma ela pode se identificar com o que a gente chama de forma, tá? Mas não é só isso, mas com o que a gente chama de forma, ok? Nesse contexto. Perfeito? Olha, o anjo, ele tem inteligência e vontade. Portanto, ele pode inteligir e querer aquilo que ele inteligiu, tá? Mas ele não tem matéria, ou seja, ele não muda. O que faz com que a gente possa mudar é a nossa matéria, tá? Ou seja, a nossa inconsistência, portanto, a nossa possibilidade de progressão ou de queda, ou seja, de melhorar ou de piorar, se dão justamente porque a gente tem uma composição material, ou seja, a gente se decompõe, a gente muda no tempo. Os anjos, como não têm matéria, eles estão fora do tempo. Portanto, quando eles inteligem, quando eles têm intelição de algo e aderem a algo, eles o fazem eternamente. Eles não podem mudar, porque não existe matéria, não existe possibilidade de mudança material no anjo, porque ele não tem matéria. Né? Portanto, uma escolha de um anjo, ela é eterna, ela é para sempre, ela não muda. Quando um anjo escolhe algo, ele adere àquele algo imediatamente. Toda a espécie daquele anjo, ela se torna isso. Ok? Pois então, alguns anjos escolheram, né? Alguns anjos escolheram o mal, escolheram afastar-se de Deus, escolheram afastar-se da verdade, escolheram afastar-se do ser em ato puro. Isso é uma possibilidade dentro da estrutura angélica. E esses anjos fizeram isso a partir da criação, e é necessário que seja assim, a partir da criação do mundo e, sobretudo, do homem. Olha, quando só havia, por assim dizer, Deus e os anjos, ou seja, quando não havia existência ainda do mundo material, mas só do mundo espiritual, tá? Os anjos, eles não mudavam, por assim dizer, a sua adesão a Deus, porque não havia motivo para isso.
Não havia um outro elemento no mundo, que até então era só espiritual, capaz de mudança. Né? Então imagina só, Deus é estável, os anjos são estáveis. Não há uma outra contemplação possível dos anjos para que eles escolham algo diferente da adesão a Deus. Tá? Quando há a criação do mundo, e sobretudo a criação dos homens, os anjos eles podem contemplar outra coisa, uma coisa que se decompõe, que degenera, que muda, que é todo mundo material e, sobretudo, os homens. Né? E alguns anjos, ao contemplar o homem, se revoltaram contra a criação, porque justamente não conseguiam compreender o motivo pelo qual Deus havia criado alguém como os anjos, né? Ou seja, com inteligência e vontade, mas com a possibilidade de decomposição material. E alguns anjos se revoltaram contra essa criação e aderiram ao mal. Né? Se revoltaram, se afastaram de Deus pela criação do homem. Esses anjos é o que a teologia, mas não precisa de teologia, esses anjos é o que a teologia chama de anjos caídos. Os anjos caídos, ou seja, os anjos que se apartaram de Deus, ou os demônios, né, eles também são convencionalmente chamados de demônios, eles existem, eles têm consistência, eles têm estabilidade. E as espécies de anjos caídos, ou seja, as espécies de demônios, elas existem para... Esse é o motivo da existência dos demônios, porque essa é a razão de ser deles, né? Pela escolha deles. Bem, eles escolheram negar a Deus por uma revolta contra a criação do homem. Então, o motivo da existência desses anjos é provar que Deus estava errado, provar que Deus não deveria ter criado a gente e que os homens não são dignos de carregar uma nota chamada imagem e semelhança de Deus. Portanto, há seres, há criaturas nesse mundo cuja única função, cuja única intenção é agir de tal modo que a gente vai integrando, pouco a pouco, na nossa história, elementos que nos afastam de Deus, que nos afastam da contemplação da verdade e do bem. E, portanto, provando o ponto deles, que Deus não deveria nos ter criado. A influência dos anjos caídos sobre o mundo e sobre os homens, ela é uma necessidade metafísica, dada essa estrutura de mundo. Né? Não há sequer como negar a existência deles. Não há possibilidade de negar a existência deles. A razão consegue perceber a necessidade angélica, a razão consegue perceber que é necessário que haja anjos e que alguns anjos, por definição, existem para fazer com que os homens se percam, fazer com que os homens integrem, pouco a pouco, dia a dia, na sua existência, na sua alma, na sua história, elementos que vão fazendo com que cada vez menos o homem possa exercer a liberdade. Cada vez menos o homem possa amar o que é amável, desejar o que é desejável, contemplar o que é belo. Tá? Então, sobre nós incide uma presença sempre real e constante, que é a presença demoníaca. Sobre todo homem incide a presença demoníaca. Nesse instante, pairando sobre nós, há milhões de anjos caídos, desejando que a nossa alma se perca. Esse capítulo, o capítulo da influência demoníaca e angélica, deveria ser um capítulo
essencial no ensino da psicologia. E é uma tragédia que ele tenha sido esquecido tanto pelos autores de psicologia quanto pelos autores espirituais contemporâneos, sobretudo pelos pregadores espirituais contemporâneos, né? É uma tragédia que os pregadores também falem pouco ou quase nada sobre a existência dos demônios e sobre a intenção demoníaca nas almas. Enfim, eu fui perito do Tribunal Eclesiástico e eu, uma parte das vezes era chamado, claro, eu era convocado para dar laudos de perícia sobre nulidade matrimonial, mas muitas vezes eu fui chamado para fazer diagnóstico diferencial entre pessoas, em pessoas que não sabia se tinham uma doença, um transtorno psiquiátrico, ou se não era um transtorno psiquiátrico, era um transtorno de outra ordem, né? E presenciei coisas sobrenaturais, né? Muito intensas, na verdade, né? Muito difíceis de justificar pela medicina. E eu não sou um tipo de pessoa crédula, né? Nesse sentido. Então, a maior parte das coisas que eu vi, eu falei, olha, isso aqui evidentemente tem uma explicação, ou muito provavelmente tem uma explicação física, orgânica, né? Bioquímica. E outras eu já não podia dizer. Eu falei, olha, não consigo, não está descrito, né? Que durante um transtorno psiquiátrico, uma pessoa que não sabe aramaico, fale aramaico. Não está descrito que no transtorno psiquiátrico, uma pessoa consiga mudar a forma do seu corpo. Não está descrito num transtorno psiquiátrico, e assim por diante, todos os fenômenos, né, que eu presenciei e que eu relatei, né? Então, existe uma influência demoníaca em nós todos, né? E algumas dessas influências, elas, de fato, elas se integram na história, na vida de algumas pessoas. E certa vez eu fui atender uma senhora, na verdade eu não fui sozinho, fui com mais gente, né? E era uma senhora, né? E estava tendo manifestações muito estranhas. Quando eu cheguei na casa dela, assim que a gente entrou, que a equipe entrou na casa dela, as janelas se abriram e um vento estranho, né, tomou o lugar. Até aí nada, né? Porque, bem, pode acontecer. A gente se aproximava do quarto dela e as luzes começavam a piscar. Bem, até aí nada também, porque, né, pode ter alguém ali, né, disfarçando, fingindo, etc. Né? Chegando no quarto dela, uma senhora que não tinha educação, não tinha nada, começou a falar frases completas e citações completas em idiomas que ela não conhecia, né? Até aí nada mais ou menos, né? Porque já começa a não ter já tem uma ruptura muito grande geográfica, né? Como é que eu vou falar? E ela falava claramente, havia um sacerdote ali que conhecia as línguas antigas e, né? Ela está falando em aramaico, está falando claramente em aramaico, né? E ela não tinha tido nenhum contato com aramaico, não sabia aramaico, não estudou aramaico. Depois falou latim, ela não tinha idade para ter estudado latim, né? Porque muita gente fez latim no colégio quando era criança, mas ela não. Já começa a ficar difícil de você imaginar que, mas também não tem nada, né? Ou enfim, a gente consegue encontrar explicação para isso, enfim, né? Mas uma hora ela chegou no chão, ela caiu no chão, e de costas, ou seja, com as costas viradas para o chão, ela começou a serpentear, né? A coluna humana, ela não permite certos movimentos, né? A menos que esteja fraturada. Mas no caso dela, ela fazia movimentos claramente serpentear, como uma cobra, né? Que não tem coluna vertebral fixa, né? Então ela serpenteava a perna, etc. Eu falei, já tem uma ruptura muito grande, uma ruptura física muito grande aqui. Eu falei, como é que você explica isso? E para botar essa senhora na cama, nós éramos muitos e não conseguimos, né? Não conseguimos. Não porque ele estava assustado, mas porque não tinha força mesmo. O peso dela era um peso que não era dela, né? Era uma senhora, devia pesar o quê? 50 quilos no máximo. 50 quilos a gente pega eu pego sozinho, né? Mas ninguém conseguia tirá-la do chão, tão pesada que ela estava,
né? Como se ela pesasse, sei lá, 2 toneladas, não se movia do chão, colada no chão. Olha, tá difícil de explicar, né? Tá difícil de explicar. Então, essas coisas, elas existem abundantemente. Né? Então, como perito do Tribunal Eclesiástico, eu vi algumas dessas, né? Muitas dessas, né? Eu tenho um tipo mais cético, então nem tudo para mim, obviamente, é obsessão demoníaca. Alguns relatos de vocês aqui, que só falam, nós fomos tentados, pode ser tentação demoníaca, pode ser só a gente que é mal mesmo, sabe? Então, tem coisas que não são tentação demoníaca, tem coisas que são a gente mesmo, sabe? A maioria delas somos nós mesmo, você não tem como dizer que é tentação demoníaca, né? Então, maus pensamentos, etc. Pode ser má formação, pode ser um monte de coisa. Então, as coisas não me impressionam e eu nunca vou dizer, caramba, é mesmo tentação demoníaca. Não, às vezes não é nada. Às vezes é transtorno mental mesmo, às vezes é depressão, às vezes já sei. Mas, então pronto, isso é a possessão, né? Na obsessão demoníaca, que é outro, né? Que é outra manifestação, não há o fenômeno físico, né? Mas há uma ruptura biográfica muito inexplicável. Olha, não se explica, né? Então, às vezes, vamos lá, um pai de família, normal, casado, fiel. Em algum momento a cabeça vira, né? E começa a agir falseando, né? Começa a agir de modo muito falso, escondendo um monte de coisa de muita gente, até que se percebe uma cilada e não, entre aspas, não sabe como chegou até ali, né? Consegue, óbvio, remontar, mas não sabe como chegou até ali. Eu atendi um caso desses recentemente que não estava nada bem, não estava nada bem, e já havia passado por outros colegas, né? E na primeira consulta, primeiro segundo, eu vi muito, né? No primeiro segundo de consulta, nos primeiros minutos de consulta, eu falei, opa, temos aqui uma obsessão demoníaca, né? A história desse sujeito, ela tem uma ruptura, ele não tem nenhuma manifestação, né? Física, vocal, né? Não pega fogo, não tem também, eu já vi isso, não tem autocombustão, não tem essa coisa, né? Mas tá estranho, tá muito esquisito isso aqui, né? Tá muito esquisito isso aqui. E realmente, né? Você vê que não era uma depressão, você vê que não era grande coisa, né? Então, era uma pessoa que tinha religião, né? A família tinha religião, então não foi muito difícil conversar com ele. Falou, olha, eu acho que eu gostaria muito que você procurasse, que eu vou te indicar um sacerdote exorcista. Gostaria muito que você fosse submetido a um procedimento técnico chamado exorcismo diagnóstico, tá? Que é um ritual específico, científico, né? Que tem certas etapas, né? Então, o exorcismo diagnóstico clássico, eles são um conjunto de orações que incitam, e se a pessoa tiver com uma possessão, ela vai manifestar, né? Ali na frente ela vai manifestar na frente do exorcista e da equipe que está ali acompanhando, né? E esse sujeito, ele fez um exorcismo diagnóstico, mas mais do que isso, ele foi submetido a um rito de exorcismo, e durante o rito de exorcismo, tinham 2 sacerdotes ali, e muito... tinham dois sacerdotes ali, também bastante céticos. Eu conheço os 2, né? Os 2 sujeitos são cientistas, na verdade, assim. São mais para céticos, sacerdotes muito céticos, não oram, não são da renovação, não oram, eles são mais céticos, entendeu? São céticos mesmo, são racionais pra cacete. E fizeram exorcismo nesse sujeito. Um deles fez exorcismo nesse sujeito, né? O outro acompanhou. Há uma etapa que pode ser executada ou não, que é o reconhecimento, chama-se hierognosia. Então, o que é a hierognosia? A hierognosia é o seguinte: há uma bandeja com vários objetos,
cruzes e santos, relíquias, etc., né? Alguns abençoados e outros não abençoados, né? Dispostos ao acaso numa bandeja. E o sacerdote o que não sabe, um deles sabe quais estão abençoados e quais não estão abençoados, o outro não sabe. O que não sabe, pega os objetos ao acaso e expõe para o sujeito, para a pessoa que está sendo submetida ao rito de exorcismo, né? Nesse caso concreto desse meu paciente, cada vez que um objeto abençoado se aproximava dele, ele tinha uma manifestação. Quando o objeto não abençoado se aproximava dele, ele não tinha manifestação nenhuma. E as manifestações, elas foram muito graves, né? Desde dores muito profundas e contorções, o corpo se contorcendo de um modo muito impossível, né? Até esse sujeito ele expeliu insetos pela boca e pelos olhos. Então, é uma manifestação muito grave, isso é muito comum também. Expelir insetos, né? Eu já vi insetos saindo pelas unhas, eu já vi insetos saindo pela boca, insetos saindo pelos olhos, pelo nariz, pela orelha, durante o rito, né, de exorcismo. Então, são manifestações que aparecem, que acontecem, né? E esse sujeito, claro, foi submetido a muitos ritos de exorcismo e, bem, resolveu a questão dele, que absolutamente não se resolveria com... Não, cobra não, Lucas. Só inseto mesmo. Ele não se resolveria de nenhum outro jeito, né? Então, veja, esse é um conhecimento que, miseravelmente, ele escapa do campo de visão do terapeuta, né?